a grande tribulação e as duas testemunhas. Eu já aproveitar porque são dois assuntos bem correlacionados. Aquelas duas testemunhas de Apocalipse, que é um dos textos bem difíceis do livro de Apocalipse, e a grande tribulação. Vamos então abrir primeiro em Apocalipse capítulo 11, não, é 11 de 7 a 11, Apocalipse 11 de 7 a 11, primeiro esse texto. O Apocalipse 11, de 7 a 11, vai dizer: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. As 2 testemunhas ouviram uma grande voz do céu dizendo-lhes: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Até aí. Agora Mateus capítulo 24, primeiro livro agora do Novo Testamento, Mateus 24, é aquele 5º sermão que eu falei com vocês, né? Mateus tem 5 sermões, né, Paulo? Então esse é o 5º sermão. Eu tenho a impressão que eu estou acertando a linha, né, Paulo? Eu sabia que eu tinha que errar. Luiz. É porque eu conheci o Paulo, que é o tesoureiro, né? Tem o Paulo Neves, que é o pastor Paulo, e tem mais um Paulo ainda. A esposa da Marcela, isso mesmo, a esposa da Marcela. Ok, Mateus então, capítulo 24. Nós só leremos de 1 a 3. De 1 a 3. Na verdade, se me permitirem, deixa eu ler 23, 37 até 24, 3. Então, Mateus 23, 37. O lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
No Monte das Oliveiras, agora ele chegou lá, né? Achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. 2. Que sinal haverá da tua vinda? 3. E que sinal haverá da consumação do século? Então tem 3 perguntas em uma só. Está vendo comigo aí? O versículo 3, os discípulos perguntam 3 coisas a Jesus. Vamos repetir? Dize-nos quando sucederão essas coisas. Que coisas seriam essas? As coisas que ele tinha acabado de falar lá da destruição de Jerusalém, do templo, né? E que sinal haverá da tua vinda? Então, que sinais vão acontecer antes? E quais são os sinais do fim do mundo? E o fim do mundo quando acontecerá? Então eu li 2 textos para vocês. Vamos só recapitular? As 2 testemunhas lá em Apocalipse 11 e Mateus capítulo 23 e 24. Bom, no estudo das últimas coisas, segunda coluna ali, no estudo das últimas coisas, a Bíblia diz que antes da vinda de Jesus ocorrerão os seguintes acontecimentos. Então agora preste atenção. Antes da vinda de Jesus, aqueles acontecimentos ali irão ocorrer. Quais são? Primeiro, a pregação universal do Evangelho. Em Mateus 24, 14, o texto 24 eu li: que sinais haverá da tua vinda, né? Jesus disse: será pregado esse Evangelho no mundo inteiro e então virá o fim. Então a primeira coisa que se diz sobre a vinda de Jesus é que antes dessa vinda o Evangelho será anunciado ao mundo inteiro e então virá o fim, né? O Evangelho começou lá na região da Ásia, passou para a Europa, foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil, para a América Latina, agora está indo para a África. A África está passando por um período de grande avivamento. Avivamento na Europa, Ásia primeiro, Europa, América Latina, e agora está havendo um grande avivamento na África. Até 1940, 50, perguntava se a África ia ser totalmente muçulmana ou cristã. Há muito muçulmano na África, mas milagrosamente o cristianismo espalhou sobre a África e tem espalhado sobre a África. Tem havido conversões, igrejas enormes e mais igrejas. Então o Espírito de Deus está soprando sobre a África. Então o Evangelho será espalhado ao mundo inteiro. Cristo diz: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Claro que quando fala ali, será pregado esse Evangelho ao mundo inteiro. O mundo inteiro não significa que cada pessoa, não é cada pessoa, mas ao mundo inteiro, como uma expressão genérica que o mundo todo irá ouvir o Evangelho. Terceira coluna, que é o segundo acontecimento, é a apostasia. Interessante que sucedendo a pregação do Evangelho, a gente tem sucedendo a pregação universal do Evangelho, agora vem a apostasia. E é impressionante como primeiro o Evangelho é disseminado, cresce e depois esfria. A Europa foi cristianizada. Hoje, igrejas da Europa tudo fechadas. Você vai na Inglaterra, você vai na Escócia, templos presbiterianos enormíssimos. A capital da Escócia tem assim, aquelas catedrais igual católicas no Brasil, que as catedrais presbiterianas, uma ao lado da outra, igrejas enormíssimas, hoje sem ninguém, entregue ao lodo, entregue, caindo. Os Estados Unidos, um período de grande crescimento do Evangelho, hoje caindo em declínio, né? Hoje nós temos candidatos nos Estados Unidos que a gente fica pensando para onde correr,
para onde vai, não é verdade? A gente fica horrorizado, um candidato que a gente fala, como que pode? Pessoa tão esquisita daquele jeito, né? A outra toda aberta, apoiando movimentos mais estrambóticos, que um cristão com muita segurança teria muita cautela, mas está lá os Estados Unidos, cada dia perdendo aquele calor. É o caminho nosso também, lamentavelmente. A igreja evangélica brasileira, quando eu era criança, não tem muito tempo, né? Eu não sou muito velho assim, né? Mas quando eu era criança, os evangélicos tinham um compromisso, irmãos, um compromisso com Deus, que era uma coisa linda. O domingo, o crente vinha de manhã e vinha de noite no culto, vinha, todo mundo estava na igreja. E a gente zombava da igreja católica, os católicos só iam na igreja de manhã. E ninguém vinha na missa, só uma vez e pronto, acabou. Nós somos os crentes eram fiéis. Hoje, olhe lá se vem de manhã na igreja. Né? Alguém até brincou que hoje a igreja evangélica está partindo para o clube BCM. Os evangélicos estão todos filiando ao clube BCM, ou clube do batismo, casamento e morte. Só vem na igreja essas três vezes. Vem no batismo, depois tem que casar, vem na igreja, e depois o dia que morre é trazido na igreja. Se não fosse, nem vinha, né? Mas é trazido porque vem. Mas infelizmente nós estamos experimentando uma frieza. Irmãos, não vamos inventar nome, não. Não vou inventar nome, não. Frieza. Ficar em casa assistindo Faustão, assistindo Fantástico Show da Vida, meus irmãos, ou qualquer outra coisa, ou ir para o campo de futebol, e não vir na igreja no domingo, dia do Senhor, né? Eu não vou dizer que você é obrigado a vir na igreja, não, nem de longe. Aliás, eu digo na minha igreja, que entre vir à igreja e cuidar da mãezinha que está doente lá em casa agora, de manhã, que não pode ficar sozinha, e você ficar com ela lá, você está fazendo melhor do que estar aqui de manhã. Sem dúvida, não tenho a mínima dúvida. Não é questão de você estar na igreja, mas é tão maravilhoso estar na casa de Deus. O salmista falou, eu prefiro estar à porta, não falei lá dentro, né? Porque quem escreveu esse salmo, né, Paulo? Foi os filhos de Coré, e eles não tinham direito de entrar, porque só os sacerdotes. Mas eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus um dia, a permanecer 1000 dias em qualquer outro lugar. Por amor que tem a casa de Deus. Bom, apostasia. Agora, apostasia de outro lado, observe só, a gente tem que jogar dois lados, né? De outro lado, a apostasia não é igreja vazia também não, tá? Você vê igreja lotada. Não, calma. Pode ser igreja lotada, mas não tem fé, não tem cristianismo. Reverendo Nicodemos, Augusto Nicodemos, foi lá em Nova York, hospedou no hotel perto de uma grande igreja. Nome lindo de igreja, acho que igreja da aliança, da graça, coisa assim. E ele entrou, quando entrou 5.000 pessoas, um louvor magnífico, emocional, as pessoas choravam na hora de cantar os cânticos. O louvor, a banda que tocava o louvor, levava ao êxtase, a multidão. Mais uma coisa, só que ele reparou que enquanto o louvor acontecia, na frente dele, em alguns lugares, tinham rapazes com mão dadas, fazendo assim, e mulheres também de mão dadas, fazendo assim. Mas eram só dois, né? Todo mundo, né? Quando é todo mundo é mesmo. Mas eram só dois. Ele achou estranho, né? Mas ficou na dele. Passou o momento, o pastor pregou uma mensagem interessante, passou o momento dos avisos. E o pastor disse, sábado que vem teremos aqui alguns casamentos homossexuais. Graças a Deus, iremos abençoar alguns casais aqui, entende? Ele falou assim, meu Deus, eu estou numa igreja que pregou, cantou, fez o povo chorar, a mensagem bonita, e uma igreja que vai fazer casamento de homossexuais. Então, apostasia não é igreja vazia, às vezes é lotada, só que a palavra de Deus não está ali, não reina, não governa emoção, governa sentimento, governa porção de coisa, cânticos, mas a palavra confrontadora, que muda a vida das pessoas e que faz você obedecer, renunciar, essa, né? Então a apostasia, lembre, não é igreja vazia, pode ser igreja cheia, mas onde a palavra não está, né? O homem tem um instinto gregário, gosta de reunião, se aquela coisa agradável aí, ó, a gente que é pastor presbiteriano sabe disso, né?
sabe como juntar a gente. A gente tem um jeitinho para poder juntar quanto quiser. Mas a gente não vai fazer isso, né? Não vai fazer. Eu contei lá eu conto para meus alunos do seminário que quando eu era pastor aqui em Niterói, eu tinha um programa na rádio Copacabana, antiga rádio Copacabana. O bispo Macedo comprou a rádio Copacabana quando eu tinha um programa lá. Ele escreveu uma carta para mim dizendo que não queria mais esse programa lá porque a Igreja Universal ia assumir e não queria mais pregações de outras igrejas, e falou comigo que ia cumprir o meu período lá, que era 2 meses ainda, mas se esse errado não tinha mais compromisso comigo de renovar o contrato. Aproveitei nos 2 meses e falei bastante do perigo das falsas doutrinas. Já que vou ficar só 2 meses, vou avisar o quanto eu puder. Eu me lembro disso. Sou mal também, eu também sou mal. Mas eu me lembro que eu vim para casa tão chateado com aquela carta, sabe? Puxa vida, por que eu não comprei a rádio? Eu estava lá já há 2 anos e não comprei a rádio. O bispo Macedo comprou a rádio e mandou embora. Eu fiquei com tanta raiva, por que eu não comprei? E aí, para piorar a minha situação, abri o jornal O Globo, estava lá, cuiqueiro se converte e toca cuíca para Jesus. Era um cuiqueiro que no carnaval, tocava no carnaval, converteu e ia tocar cuíca para Jesus na igreja e tal. Aí eu falei assim, oh, meu Deus, nenhum carnavalesco converteu na minha igreja, nenhum fulião converteu, nem cuiqueiro. Eu não comprei a rádio, eu estava numa depressão. Eu caí em depressão. Poxa vida, né? Eu podia estar com o programa de rádio ser minha, eu não comprei a rádio. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou fazer igual o bispo Macedo. Eu vou fazer igual ele, eu quero que a minha igreja cresça igual a dele. Eu vou fazer. Eu me lembro que tinha um radinho assim ao lado da minha estante, lá onde eu trabalhava aqui no meu gabinete. Aí eu liguei o radinho, sintonizei na Copacabana, que já estava fazendo programa na Copacabana. Eu só quero fazer o programa igual o dele. Quando eu liguei o rádio, aí ele falou assim, sexta-feira será a sexta-feira santa da pimentinha ungida em nome de Jesus. Traga gramas de pimenta, quantos queira, para poder a gente ungir as pimentas e você levar para sua casa e colocar nos cantos da sua casa para o diabo não entrar na sua casa com a pimentinha ungida. Aí eu me lembro que eu fiz a oração, Ricardo, assim, Senhor Jesus, eu falei assim, Senhor Jesus, eu falei com o Senhor que eu ia fazer igual ele, porque eu quero comprar umas rádios, eu quero encher a igreja e tudo, mas Senhor, eu pergunto ao Senhor, o Senhor permite que eu coloque pimentinha ungida na igreja? O Senhor permite? Não é para concorrer, desse jeito ele vai ganhar o Brasil inteiro, eu vou ficar sem ninguém na minha igreja. Mas eu não ofereço pimenta ungida nem que a vacatuça. Não dá, não está na Bíblia. Espantar o diabo com pimenta, tem a peça da misericórdia. Entendeu? Quer dizer que você põe a pimenta lá no seu corpo, o diabo não vai entrar na sua casa. A gente não tem jeito, não tem. Quer dizer, apostasia, né? Está aí. Ainda como sinal da volta de Cristo, aparecimento do anticristo. Já disse ontem que o anticristo já está, né, presente no mundo e também virá. O já agora, lembra? Não foi? E ainda não, né? O já agora e o ainda não. Então, esses 2 lances é importante para a gente lembrar. Aparecerá o homem da iniquidade. A expectativa nossa é que o anticristo aparecerá. Alguns acham que o anticristo pode ser uma ideia que alguém encarna, geralmente no mundo inteiro, uma pessoa geralmente que tem uma noção geral do mundo. Pode ser um presidente, pode ser um papa, mas uma pessoa que capta o mundo, ele sabe as inclinações, as tendências contemporâneas, ele capta, e ele então é capaz de ser eleito, ou eleito no geral, ou admirado no geral. O Papa atual, por exemplo, ele tem um grasp impressionante, não é? Ele tem um grasp, ele já está, por exemplo, questionando por que a Igreja Católica não ordena mulheres como sacerdotisa. A Igreja Católica até hoje não tem mulheres como padres, bispas, não tem ainda, mas ele já está incomodado, porque o movimento feminista que está invadindo as igrejas evangélicas e está fazendo pastoras e bispas e apóstolas, só falta Messias, né? Mas daqui a pouco deve aparecer alguma mulher aí também, entende?
A igreja evangélica já tem apóstola, tem pastora, tem tudo. Mas a católica não tem ainda. Felizmente, nem todas evangélicas. A presbiteriana ainda continua no seu esquema do Brasil, que as outras também já têm. Mas o fato é que ele está percebendo a tendência, né? No geral, as pessoas falam, mas tem que ter mulher, igual agora o próprio do Temer lá, não colocou mulher lá, né? E aí está todo mundo caindo matando em cima do Temer. A Dilma tinha 39 ministros, não tinha nenhum negro, ninguém falou nada. Agora o Temer tem lá e estão arrebentando ele porque não tem mulher lá no esquema. Umas coisas que a gente fica achando pueril, né? Sem muito sentido. Vai ter mulher? Por que não? Mas a gente não vai pôr mulher só porque é mulher. Ou vai pôr um negro só porque é negro. Ou vai pôr um branco só porque é branco. Não, não é isso que caracteriza politicamente uma pessoa. O que caracteriza uma pessoa politicamente é a sua capacidade política. Isso sim. Margaret Thatcher foi primeira-ministra da Inglaterra, mas não é porque ela é mulher, não. Vamos mudar agora, vamos pôr uma mulher? Não. Ela era uma mão de ferro, ela era mulher política, ela era um poder político. Indira Gandhi foi mulher, primeira-ministra da Índia. Porque era mulher? Também não. Porque tinha poder político, capacidade política. Não é por ser mulher ou negro ou branco que a pessoa vai guindar-se a um posto. Não, não é isso que deve levar uma pessoa a algum lugar, né? Não é a cor, não é o sexo, não, é uma pessoa com competência. Bom, voltando aqui, o anticristo, portanto, é uma pessoa que tem esse grasp, que tem essa capacidade, né? Então pergunta, é uma instituição, o papado, por exemplo, o anticristo? Ou é um movimento político, por exemplo, o Obama é um anticristo? Ou alguém que tem um poder internacional, que tem influência internacional, que vem nem ele, pode ser um outro ricaço, que domina o universo aí, um Jobs, como é que é aquele que era do Steve Jobs? Entende? Alguém que capta e influencia poderosamente. O fato é que a gente também espera que seja uma pessoa. A maioria de nós pensa que pode vir a ser um representante legítimo constituído. E o mundo precisa de alguém assim. O mundo precisa de alguém que, né, lidere. A quarto sinal, então, olha bem, 4 coisas que antecedem a volta de Jesus. A gente chama isso de sinal de iminência. Não é de eminência, né? Eminência é distinto, né? Eminente pregador, eminente candidato, eminente governador, eminente. Iminente é diferente, né? Iminente é imediato. Então esses sinais são chamados sinais de iminência, qual seja, pregação universal do Evangelho, apostasia, aparecimento do anticristo e a grande tribulação. Tribulação sempre houve e sempre haverá. Então observe só, Mateus 24, vamos lá, só para você ver rapidamente. A gente tem alguns sinais. Então você pode guardar com você que os sinais são de algumas naturezas. O primeiro sinal que Jesus fala aí, os sinais, ele vai dizer o seguinte: quando pergunta ele as 3 perguntas, quando sucederão estas coisas? Quando Jerusalém vai cair? Quando que não ficará pedra sobre pedra? Que sinal haverá da tua vinda? Então agora observe isso aqui. Os sinais, eles têm algumas naturezas. Então ele fala guerras, rumores de guerras, não é? Fome, terremotos. Isto sempre aconteceu. Luiz, é isso, Luiz, Aline, Cláudia. Sempre aconteceram isso, não é verdade? Essas coisas sempre aconteceram. Se sempre aconteceram, não tem por que você ver um terremoto, Jesus está voltando, tem um terremoto. Tem uma grande fome, Cristo está voltando, uma grande fome. Não, isso sempre aconteceu em todo o tempo, né, Luiz? Sempre você pega o jornal, você vai ver lá, não é isso? E a da sua mãe Luci também, que é mais velha que você, claro. Então, sempre viram isso. São chamados sinais paralelos. Ou seja, sinais que acontecem para mostrar para nós que o mundo não é o que deveria ser. Não era para ter fome no mundo. A produção de alimento é suficiente para todo mundo comer. Não era para a gente estar passando fome. Não era para ter terremoto. O mundo devia ter tranquilidade, não era para ter terremoto. Mas acontece sempre para mostrar que o mundo não é o que deveria ser.
que tem que acontecer alguma coisa. Então são chamados sinais paralelos. Esses sinais paralelos, eles se intensificarão na proximidade da volta de Jesus. Então a gente pode esperar que na véspera da volta de Cristo, esses sinais poderão ser mais fortes. Guerras, por exemplo, quer dizer, mais incompreensão. Quando disserem paz, paz, eis que virá repentina destruição sobre todos. Então a gente pode pensar que os paralelos são constantes e podem intensificar o aparecimento do anticristo, ou seja, de falsas religiões. Hoje você pensa que todas as igrejas, ai que maravilha, literal, tem tanta igreja, não sei, não é? Está com o nome de Jesus lá, mas a gente não sabe, né, garoto? Se é verdadeira igreja ou se não é. Não é verdade? A gente não sabe. Então a gente tem que abrir a Bíblia para ver se aquela igreja é ou não é. Bom, então o aparecimento do anticristo. Agora, a grande tribulação é o seguinte: saindo Jesus do templo, vocês viram comigo, as 3 perguntas, nas 3 últimas colunas ali. Dize-nos, volta atrás um pouquinho, isso, obrigado. Dize-nos quando se darão essas coisas. Aqui é óbvio que a pergunta é sobre a destruição de Jerusalém, quando pedra sobre pedra não ficariam colocadas. Jesus acabou com os discípulos, porque, olha, a pior coisa que um judeu podia pensar é Jerusalém ser destruída. Jerusalém é a cidade do rei, a cidade de Deus, o templo é o lugar de Deus. Nunca vai acontecer. E Cristo disse: olha, eis que a vossa casa, capítulo 23, no finalzinho você leu comigo, eis que a vossa casa ficará deserta. Como? Jerusalém deserta? Aí eles pegam para poder ver se acalma Jesus naquela ideia. Chega em Jerusalém, olha o templo. Herodes tinha construído o templo 40 anos, fazendo aquele magnífico templo chamado Templo de Herodes. Olha que templo, Jesus, olha que maravilha. O Senhor falou lá em cima, o Senhor disse lá que Jerusalém fica deserta. Não vai ficar deserta não, olha o templo, é o nosso templo. Aí Jesus arrebenta mais ainda. Vocês estão admirados com isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí eles não aguentaram subir no monte. Eles não aguentavam, eles estavam ansiosos. Quando subiram no monte, perguntaram: escuta, o Senhor falou que não vai acabar com tudo, não é? Quando vai acontecer isso? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então agora, essas 3 perguntas, Cristo vai responder como responde o judeu, como responde o oriental. O ocidental fala assim: primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. A gente é classificatório. A nossa mente grega, ela é primeiro, segundo, terceiro. A mente judaica não é assim. A mente oriental, ela é circunscrita, ela é circuncolocada, é de círculo. Mais ou menos o seguinte: você joga uma pedra no meio do lago, lembra que as ondinhas vão fazendo assim? Pois é assim que o oriental pensa. Ele pensa assim depois. Por exemplo, Cristo falou assim: Mônica, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Aí você acorda cedinho, Ricardo, pega a Bíblia, faz oração, faz o culto doméstico, ponto, acabou, buscou o reino de Deus, né? Agora vai buscar o seu reino. Não é isso que está falando. O pensamento oriental não é isso. Que buscar em primeiro lugar é fazer oração primeiro, depois... Não. Buscar em primeiro lugar é o seguinte: que no centro de tudo que você vai fazer, o reino de Deus esteja ali. Você está em casa, então procure o reino de Deus, como orando, fazendo culto doméstico, tratando bem sua esposa, também seu pai, seus filhos, fazendo tudo como Deus manda que você seja crente dentro de casa. Saiu, foi para a escola, esquece o reino de Deus. Não, na escola você vai ser bom aluno, testemunho de Jesus, vai ser uma pessoa prudente, vai tratar bem seus colegas, vai perdoar, não vai fofocar no colégio. Vai para o trabalho, o reino de Deus está no centro. Você entendeu? Agora, buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é primeiro no sentido nosso ocidental. Primeiro, segundo, terceiro. Não. Primeiro lugar é no centro de tudo. Que o reino de Deus esteja no centro de tudo que você vai fazer. Deu para entender? Assim, portanto, ocorre em relação ao que Jesus vai falar. Então, para o pensamento judaico, não é a cronologia, mas é o acontecimento. E aí ele responde a pergunta dos discípulos em Mateus 24, misturando. A cabeça nossa funde, porque a gente é ocidental, a gente queria tudo explicadinho, né? Primeiro vai acontecer isso. Cristo mistura tudo, porque o pensamento oriental
para eles é fácil pensar assim. Eles sabem o que está falando na hora, não, isso aqui, aquilo. Eles sabem porque eles têm um pensamento mais circular. O nosso é classificatório. Aí Cristo fala assim, olha, aí a um momento ele fala da queda de Jerusalém, no outro momento ele fala do fim do mundo, no outro momento ele fala dos sinais paralelos, entende? Mas tudo misturado. Então você precisa então prestar atenção. Por exemplo, ele fala assim, Jerusalém será cercada. Quando Jerusalém for cercada, seu fim chegou. O cerco de Jerusalém é a queda de Jerusalém. E aí é interessante aquele quadro ali. Como ocorrer na queda de Jerusalém, assim vai ser a consumação de todas as coisas. Jerusalém está no centro lá. Jerusalém é cercada pelo inimigo, chegou o fim. No ano 70, Antônio Carlos, da nossa era, Tito Oscar cerca Jerusalém. Jerusalém ficou sitiada. Mulheres tinham que matar os próprios filhos para comer, não tinha mais esperança. Quando Jerusalém foi cercada, os crentes salvaram, a igreja cristã salvou-se. Porque Jesus disse, quando vocês viram a cidade cercada, fugiram para os montes. E eles fugiram mesmo para os montes, porque lembraram de Jesus falando isso. Roma chegou e destruiu e matou todo mundo. Os crentes estavam lá no monte, porque Cristo tinha falado, fugir. Jerusalém cercada, Jerusalém caída. Aí Cristo fala assim, vai ser no fim do mundo. Como? No fim do mundo quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Assim como Roma cerca Jerusalém, o evangelho vai cercar o mundo, entende agora? Quando o evangelho cerca o mundo, chega o fim do mundo. Deu para entender? Jerusalém cercada, sitiada, pam. Aí vem o evangelho pregado para o mundo inteiro. O mundo inteiro é cercado pelo evangelho, chegou o fim. Então, essas duas coisas importantes. Na cabeça do oriental é fácil isso. Depois, então, o cerco do fim do mundo. Então, vem o fim do mundo, é o terceiro episódio. Próximo slide. O que será a grande tribulação? Ela será o lance mais feroz e terrível da guerra espiritual que se iniciou no Éden. Os dois inimigos irreconciliáveis, o mundo e a igreja, o reino de Deus e o reino do diabo e o reino de Cristo, se confrontarão numa escalada até então jamais vista. A Babilônia, ardilosa serpentina, se aproximará da igreja como fez Nabucodonosor e tentará desviá-la, conseguindo grande êxito com o falso cristianismo. Mas Deus não se deixará sem profetas fiéis. As duas testemunhas de Apocalipse 11 continuarão o seu trabalho de incomodar o mundo, como sempre fizeram e farão. É interessante que quando morre João Piccoli, quando morrem as duas testemunhas, o mundo não deixa sepultá-las. Esse detalhe é interessante ali, né? Eles celebram que elas morreram, que não incomoda mais o mundo, mas o cadáver delas estarão ali. Ou seja, as duas testemunhas finalizam apenas como cadáveres. A minha ideia é como tombamento. Não tem as cidades tombadas? Patrimônio histórico universal. Cristianismo, patrimônio histórico universal. Em vez de cristianismo não afeta ninguém mais. O cristianismo não atrapalha ninguém mais. O cristianismo misturou com o mundo. O cristão e o mundano é a mesma coisa, desse mesmo jeito. O mundano acha que pode abortar, as mulheres cristãs podem abortar. Entende? O mundo fala que pode ser homossexual, a igreja aceita o pastor homossexual, a igreja aceita o homossexualismo, mas é homossexual. Quer dizer, o mundo e a igreja se aproximam. Então a igreja perde poder, mas o mundo não quer se juntar na igreja, não deixa aqui, é patrimônio histórico. É assim que está acontecendo hoje. Então esse detalhe é importante. Aí as duas testemunhas ficam ali sem vida, mas Deus tem misericórdia. Deus sopra sobre a igreja e reaviva a igreja. E ao reavivar a igreja é arrebatada para o céu. Quer dizer, ainda a igreja morta vai ter os escolhidos dentro da igreja. Esse é sinal para terminar a aula. Ai, daqui, tá bom. Ainda bem, pensei que tinha terminado a aula. No momento que surge a pergunta envolvendo o tempo, claro, é verdadeiro e Jesus deve se acautelar. Quando Cristo voltará? Tem gente que gosta de marcar a volta de Jesus, né? Não sei, impressionante. Volta e meia um estudioso aí resolve marcar.
Primeiro, 1914, Testemunho de Jeová. Não, 1844, a Igreja Adventista, pela boca da profetisa Ellen White, G. White e George Miller, marcaram a volta de Jesus. Foi um episódio terrível. Os Estados Unidos tinham 17 milhões de habitantes. 1 milhão se converteu ao Adventismo do sétimo dia. No dia 24 de outubro de 1844, todo mundo subiu os montes cantando glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus com vestimenta branca, porque era para esperar Jesus com vestimenta branca. Diz que não tinha fábrica de tecido branco que dava conta na América naquele dia, naquela época. As pessoas vendiam tudo que tinham. Gente, naquele mês de outubro, pessoas abriam as lojas para levar tudo. Cristo está voltando. Outros passavam a loja para os parentes e falavam: Cristo está voltando, não quer saber daqui, entendeu? E aí os pastores pregando a volta, foi um frenesi. No dia 24 de outubro, todo mundo subindo, porque Cristo ia voltar meia-noite. No dia seguinte, todo mundo descendo, molhado de orvalho, e desce. Cadê? Os que tinham casa iam para suas casas, os que tinham entregue as casas não tinham mais casa. Procuraram pastor para matar, uma confusão na América. Foi a maior decepção da América. Aí L.G. White e George Miller falaram que não, foi um pequeno erro deles. Cristo não ia vir visivelmente, mas ele veio espiritualmente para purificar o santuário celestial, para resolver o Watergate no céu. Até hoje estou lá. Cristo até hoje não resolveu, porque não veio ainda, né? Está uma confusão no céu até hoje. Cristo está tentando resolver o problema no céu lá, limpando o céu. Explicação fajuta. Não se pode marcar. Depois que o Jeová marcar a vinda de Jesus, 1914, a torre de vigia, 1914. Depois, uma pregadora brasileira famosa chamada Valnice Milhomens. Não, Valnice nossa aqui, né, Batista aqui, pertinho da gente aqui. Marcou para 2007, considerando que Cristo foi: quando você vê acontecer essas coisas, não passará esta geração. Como o povo judeu voltou para Israel, e o Estado de Israel foi reconhecido em 1947, todo mundo achou que era uma marca da volta de Cristo. Agora chegou a hora, né? O judeu estou em Jerusalém, chegou a hora. 60 anos é o período de geração. 1947, com 60, 2007, pronto. Cristo volta em 2007. Aí ela falou que Cristo voltaria em 2007. Cristo não voltou. Eu recebi um livro do meu irmão lá dos Estados Unidos. Paulo tem um tio nos Estados Unidos que é pastor, agora é pastor da igreja ortodoxa, presbiteriana ortodoxa agora. Meu irmão é pastor lá. Mas ele foi pastor, ele estava ainda preparando, quando apareceu nos Estados Unidos um homem chamado Harold Lindsay. Não. É Harold Kemp. É porque teve o Harold Lindsay que escreveu Satanás Vive e Ativo no Planeta Terra. O Harold Kemp falou que Cristo ia voltar, acho que em 2007 também. Agora estou com uma pequena dúvida aqui, mas aí apareceu, ele escreveu um livro grosso assim, meu irmão mandou o livro para mim. E eu falei com meu irmão assim, olha meu irmão, esse livro aqui, esse cara é falso profeta. Para que eu falei? O meu irmão, mas ele acabou comigo. Se você é um pastor petulante, um pastor zero à esquerda, ninguém te conhece no Brasil, nem em lugar nenhum, fica chamando de falso profeta um homem que fala em 5.000 rádios aqui na América, que tem mais de 200 televisões em rede. É um homem que a igreja dele, cara, não é essa igrejola sua aí não, tem 100, 200, 300 mil pessoas só não. A igreja dele aqui tem mais de 15.000 pessoas. Rapaz, vai se cuidar, cara, vai ser humilde como você deve ser, tá? Tchau. Não, peraí, meu irmão, peraí. Harold Kemp, querido, diz que Cristo vai voltar dia 24, não sei por que eles têm esse costume, né? De 3 de setembro a 3 de outubro. Outubro é período de... Eles pensam que voltei em outubro sempre, é final de ano. Assim. Olha, no dia 4 de outubro eu vou ligar para você às 8 horas da manhã, tá, meu irmão? E vou dar uma gargalhada, tchau. Ele ficou arara comigo, quase inimigo, meu irmão, porque eu falei que o rapaz lá era falso profeta que marcou a volta de Jesus, né, para aquele período. Não sei se foi 2007 também, foi naquele período mais ou menos, que é a geração. Aí
Bom, o Cristo não veio mesmo, né? Meu irmão, aí eu encontrei o Alderi em setembro no aeroporto aqui em São Paulo. Alderi, tudo bem? Ô, pastor Cleuzinho, com seu irmão, rapaz. É mesmo? Onde você tem com meu irmão? Ele agora é pastor da igreja presbiteriana ortodoxa. Uau! Saiu do extremo para o outro. Tá bom. Mas o fato, irmão, não dá para marcar a volta de Cristo. Se alguém marcou a volta de Jesus, faz sinal da cruz e sai correndo. É falso profeta. É falso profeta. Porque Cristo disse, nem o Filho sabe. Cristo disse que como a encarnação, como Deus homem, isso coube a Santíssima Trindade. Jesus era plenamente humano, perfeitamente homem. Nem o Filho sabe. Deus reservou para si. Então, bom, os crentes nunca viveram sem tribulação. Os que querem seguir Jesus dizem que serão perseguidos. Aliás, somos os crentes no meio da prova. Ora, todos que querem seguir piedosamente a Cristo serão perseguidos. Jesus predisse também no Sermão do Monte, Mateus 5, 10 a 12, que bem-aventurados perseguidos, mas o cerco se tornará mais acentuado na proximidade da volta de Jesus. A tribulação, qual é a natureza dela? Será de forma e natureza diversa. Cremos que será como a de Faraó na saída do povo de Deus. Física, com ameaça de trabalhos duros e agressões. Psicológica, com o poder da riqueza e ameaça da morte no deserto. Espiritual, com a proibição do povo de buscar a Deus. Então a provação, ou a tribulação pode ter três naturezas: física, psicológica e espiritual. A gente hoje está sendo provado psicologicamente ou não. Tem hora que eu ligo a televisão, me dá uma tristeza. Eu vejo a palavra de Deus execrada. Tudo que a televisão faz é para negar o que a gente aprendeu lá em casa. Esse garotinho que está aí, como é que ele chama esse garotinho? Filho da Marcelo. Oi, Marcelo. O pai também é Marcelo. Isso mesmo. Marcelo, meu querido menino. Você vai para a escola, chega na escola, tudo que você aprendeu na sua casa, o professor deu valor diferente para você. Mas pode preparar. Aliás, você já sabe, você é inteligente. Você vê tudo diferente. Seu pai fala que uma coisa é errada, chega a pessoa, não é errada não. Né? Isso é pressão psicológica. Se você falar que a professora está errada, seus colegas acabam com você. Entende? Quer dizer, a pressão psicológica é muito grave, é muito forte. Eu preferia, às vezes, que a pessoa me desse um tapa do que me pressionar de maneira que eu fico doido. Eu estou doido, eu sou um ET neste mundo. O verdadeiro crente está sofrendo duramente com os meios de comunicação. Esses nada mais fazem do que contradizer, pressionar, questionar todos os fundamentos de Deus, ou mandamentos, impondo a impiedade, a profanação, a ilusão, o sensualismo e a incredulidade. É isso aí. Eu tenho colegas no País Baixo, na Holanda. Ele escreveu para mim, ele disse, olhe por mim, meus irmãos, olhem por mim, porque o governo aprovou casamento homossexual e nós ganhamos salário, porque lá a igreja é estatal. O salário o crente desconta, igual na Alemanha, você recebe o seu salário, descontado do imposto de renda e o dízimo. Você nem crente é, mas a Alemanha tira o dízimo e manda para a igreja. A igreja é milionária, porque todo alemão, o dinheiro vai para a igreja. A igreja paga os pastores. Se o governo aprova o casamento homossexual, o pastor é obrigado a fazer, porque ele é funcionário federal. Então chega o casal lá que nunca foi na igreja, quer me casar aqui nessa igreja. Não, senhor, eu pago o senhor, o dízimo, o senhor vai fazer assim, pronto. Ou faz ou perde o emprego psicológico. Muito bem, Antônio. Quem será afetado? Pode parecer surpresa, mas primeiro será a igreja. Serão os crentes. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo aplica as palavras de Cristo, evidenciando provação, a tribulação que virá com o aparecimento do anticristo. E o que faz? Dá graças a Deus, porque os crentes ficarão livres? Não. Antes exorta os crentes à firmeza. No capítulo 1, Paulo diz que o sofrimento da tribulação perseguidora dos crentes em Tessalônica é paradigma dos fiéis. Ele fala claramente isso lá, né? Que vocês sofrem como modelo para os outros que vão sofrer. Mas o mundo será cercado e cairá. Todo o planeta romperá em pranto no juízo que cairá sobre a Babilônia. Apocalipse 18, 9 a 20. Chorará sua própria destruição. A promessa do Senhor é: quem perseverar até o fim, esse será salvo. E cremos que Jesus perseverará por nós. Não é eu que persevero,
é Cristo quem persevera por mim, não é? Você sabe muito bem que Jesus é que vai levar você para o céu. Que coisa boa você saber isso. Aí você pensou que você que queria ir para lá? Você pensou? Eu falo com os alunos da minha classe, olha, eu tenho 40 anos que eu sou pastor. Vocês têm alguma dúvida que eu quero ir para o céu? Tem alguma dúvida vocês, meus alunos do seminário? Vocês têm alguma dúvida que eu quero ir para o céu? Ninguém fala nada, é claro. 40 anos de pastor, o senhor tem vontade de ir para o céu. Ainda mais agora com 66 anos, agora que o senhor tem mais vontade mesmo para o céu. Enganam-se. Tem hora que eu olho no espelho e falo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque tem hora que eu acho que eu não quero ir para o céu. Eu sou igual o povo da Palestina, do povo que saiu do Egito, você lembra? O que eles fizeram na vida da estrada, você lembra? Queria voltar. O povo que saiu do Egito, eles queriam voltar para o Egito, não é? Vocês tudo aqui são uma raça de tudo fingido, tudo aqui na igreja, aleluia, glória a Deus. Termina o culto aqui, essa noite tem um programa maravilhoso. Ah, não vou na igreja não. Ah, o Egito chamando, não, vai não, fica aqui comigo, fica comigo. E você fica. Tomara que Jesus volte domingo, 19 horas aqui, 18h30. Não, eu sou pastor vingador. Eu fico orando, Jesus, volta 19 horas e 30 minutos, porque tem uns que atrasam, ainda está a salvação deles ainda, né? Ó, Senhor, volta 19 horas domingo, volta, porque eu quero ver, você vai pegar muita gente. 18h30. Jesus vai pegar muita gente de surpresa, me dá vontade, sabe? Que maldade. Eu também não quero ir, eu penso que eu quero ir, não quero, penso que eu quero, não quero. Eu sou um pecador igual vocês, acreditam? Tem hora que eu olho, Jesus tem misericórdia de mim. Mas Deus me levará, Deus nos levará. Paulo fala, o Senhor me levará para o seu reino celestial. Ele me levará, não é que eu vou não, Ele me levará. Deus chamou o homem Piccoli. Deus chamou o homem chamado Moisés, você lembra? Moisés queria ir? Não, falou com Deus, inventou várias coisas, até por vir, vai eu mato você. Aí foi. Vai eu te mato. Ele foi. Aí Moisés chega lá no Egito e começa a pregar, não é? Aí o povo, opa, chegou o pastor, esse pastor é bom, esse pastor é ótimo, esse pastor prega bem, ele está falando, vamos para o céu, vamos para Canaã, vamos para lá, ei, todo mundo. Aí Faraó começou a arrebentar todo mundo, eu só reverendo. Desde que eu vim para a igreja do Senhor, tudo está acontecendo errado comigo. Faraó agora antigamente me dava muita palha, agora não está dando mais palha para fazer tijolo, está tudo errado. Tem crente que chega um pastor e fala assim, reverendo, desde que eu pensei na igreja, a coisa piorou lá em casa. Eu não sei o que eu falava antigamente, não sabia, agora já sei o que eu falo. Não, Moisés, assim, também aconteceu com Moisés. Desde que eu vim para essa igreja, porque tem igreja aí que você vai, os problemas acabam, né? Acabam, né? Vem para essa igreja, os seus problemas acabaram. Ah, eu queria, né, Paulo? Nós queríamos, né, Paulo? A gente queria falar com você que você vem para a igreja metropolitana, vem para a igreja de Caraí, que os seus problemas acabaram. Quem dera. O que eu tenho que falar para você é o contrário, vem para cá que os seus problemas vão aumentar. Você quer ir embora hoje? Deus te abençoe. Quer ficar? Então se prepare, porque ser crente é passar por provação. À luz da palavra de Deus, contudo, os fiéis vão ser peneirados, ou já estão sendo. A grande tribulação chega. O evangelho nunca foi tão anunciado. O cristianismo nunca é tão escandaloso e apóstata. A diferença entre os crentes e os ímpios está desaparecendo. O anticristo, o grande megalomaníaco, aparecerá. E então seremos provados duramente. Mas a promessa do Senhor é nossa. Somos mais que vencedores. A mensagem do Apocalipse resume numa palavra. Aleluia! Porque o reino deste mundo se tornou do Senhor e de seu Cristo. Graças a Deus. Então, meus irmãos, em vista disso, das duas testemunhas que vão testemunhar, que são duas, porque 2 é o número eu ensinei ontem, não foi? Verdade. As duas testemunhas representam o Velho e o Novo Testamento, os profetas e a lei, o anúncio do Evangelho nas duas testemunhas. Eles vão pregar. O mundo vai ouvir a voz deles, eles vão coagir o mundo. Não tem jeito, Luiz, meu querido câmera aí, que está tentando ver se arranja um jeito comigo para poder melhorar aí, né? Meu irmão querido, você está no mundo, eu estou no mundo. O mundo não tem amizade conosco. O mundo perseguirá a gente quando a gente quiser ser crente. Então, o caminho nosso é esse, irmãos.
é perseverar. Lute na perseverança. A perseverança é a nossa salvação. Deus chamou você para ser dele. E você pensa agora que meus problemas acabaram. Não, não espere assim. Eu não espero que meus problemas acabem. Eu espero que Deus me dê força para enfrentá-los. Eu não preciso de ver vida sem problema. Eu tenho que ter força para enfrentar problemas. Problema todo mundo tem e vamos ter. Então eu devo perseverar até o fim. Então serei salvo. Segunda coisa, Deus me levará. Deus chama Moisés, ele não quer ir, aí vai para o Egito. Quando chega no Egito, aí Ruslana e o Sandro, quando Moisés chega para Faraó e fala assim: deixa meu povo ir. Faraó falou assim: oh, ótimo, claro que vai. Assim que falou? Não vai. No final, Faraó mandou o povo sair correndo, não foi? Porque Deus manda, não adianta. Faraó falou: não vai sair não, o poder é meu, são meus escravos, não sai de jeito nenhum. Deus falou: vamos ver se não sai, vamos ver se não sai. E saiu. O povo vai para o deserto e fala: vamos voltar. Voltou? Porque Deus, quando resolve levar você para o céu, Ele vai levar. Porque quem manda, Mônica? Graças a Deus, minha irmã. Graças a Deus que é Ele que vai nos levar. Porque se fosse eu, já tinha voltado para trás há muito tempo. É ou não? Você não fala a mesma coisa ou não fala? Mesma coisa, né, Luiz? É a mesma coisa. Nós, se dependesse de nós, meu irmão, a gente estava no mundo há muito tempo. Tem hora que você chega na igreja, oh, meu Deus, ser crente é muito difícil. Não é difícil, não. Ser crente não é difícil, não é impossível. Ser crente nem é difícil, é impossível. É só Jesus conosco, Marcelo. É só Jesus, mas Ele garantiu, né? Ele garantiu. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que vocês sejam fiéis, firmes, inabaláveis, prontos, perseverantes, entende? Persevere, irmãos, persevere. Já está chegando a nossa entrada no céu. Eu não sei que hora que eu vou chegar lá, nem sei que dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã. O meu dia já está certinho. Diz que a senha já está com todo mundo, a gente só não sabe o número, né? Mas todos já temos a senha da nossa partida, né? Que nós estejamos preparados quando Jesus vier.